Olá, sou Brenda Larissa e estamos com mais um vídeo de resoluções de questões para a disciplina de MA12 Matemática Discreta do Profimate. A questão de hoje é sobre probabilidade. A questão diz o seguinte: as faces de um dado honesto são numeradas de 1 a 3, cada número aparece 2 vezes. Seja Pn a probabilidade de que a soma das faces obtidas em n lançamentos seja par. Letra A. Explique por que a sequência Pn satisfaz a recorrência P de n mais 1, que é igual a 2/3 menos 1/3 P de n. E qual é o valor de P de 1? Letra B. Resolva a equação de recorrência em A para obter uma expressão para P de n. Então, vamos lá para a letra A. Antes de tudo, vamos definir alguns termos que vamos usar durante a resolução. O primeiro já está dado no enunciado, que é o P de n, que significa a soma das faces em n lançamentos. Essa soma vai ser par. Então, é a probabilidade da soma de todas as faces em n lançamentos ser par. P de n mais 1 é a soma das faces em n mais 1 lançamentos ser par. P, n com a barrinha aqui em cima, é o complementado P de n, né? Se o P de n é a soma das faces ser par, o complementar dele é a soma das faces ser ímpar. Então, está representado aqui por esse n com a barrinha em cima. Como a gente faz para achar esse P, esse complementado P de n, que é o complementado, que é a probabilidade das somas serem ímpares? Então, vamos usar a ideia de complementar, probabilidade complementar. A soma de um evento com o seu complementar vai dar 1. Então, a probabilidade da soma ser ímpar em n lançamentos é 1 menos a probabilidade da soma ser par, certo? Então, vamos já definirmos isso. Probabilidade de ser par nós vamos representar por P de P. E qual a probabilidade de ser par? Nós temos o dado enumerado de 1 a 3 e cada número aparece 2 vezes. Então, temos 1, 2 e 3, cada um aparecendo 2 vezes. Então, de par, eu só tenho o número 2. E como ele repete 2 vezes, eu tenho 2 possibilidades de um total de 6. Simplificando, dá 1/3. E a probabilidade de ser ímpar, nós temos 2 números 1 e 2 números 3. Então, ao total, eu tenho 4 possibilidades de um total de 6, que simplificando dá 2/3. Pois bem, já definimos os termos. Então, vamos imaginar a seguinte forma. Eu quero a probabilidade de ser par em n mais 1 elementos, ou seja, eu quero o nosso P de n mais 1. Eu fazendo n mais 1 lançamentos, eu ter essa probabilidade. Então, para ter essa probabilidade, nós temos duas formas de acontecer. Temos 2 eventos aqui. Primeiro, a soma das faces em n lançamentos vai ser par. Então, em n lançamentos, eu já vou garantir que ela é par. E no lançamento n mais 1, para esse resultado dar par, esse lançamento do n mais 1 tem que ser par. A face tem que ser par. Então, vamos lá. A soma das faces em n lançamentos nós já definimos no início, né? Que é o nosso P de n. Então, aqui, essa soma das faces em n lançamentos é o nosso P de n. E a probabilidade de ser par no lançamento de n mais 1, também definimos no slide anterior. A probabilidade de ser par é 1/3. Então, essa probabilidade aqui vai ficar dessa forma. P de n vezes a probabilidade de ser par no lançamento do n mais 1. Assim como, da segunda, a soma das faces em n lançamentos ser ímpar e no lançamento n mais 1, para ser par, o resultado, então, da face do n mais 1 lançamentos deve ser ímpar, porque eu somando 2 ímpares aqui eu tenho um par. Então, nós temos esses 2 eventos acontecendo que garantem que essa soma das faces vai dar par. Ou a soma dos n lançamentos dá par com mais um par, ou a soma dos n lançamentos da ímpar com mais um ímpar, certo? Então, vamos colocar isso. Então, a probabilidade para n mais 1, nosso P de n mais 1, é dada por, como são 2 eventos diferentes, não acontecem no mesmo tempo, então nós vamos somar os resultados, é o ou, né? Ou esse ou esse. Então, primeiro nós temos a probabilidade de ser
par e par, e a probabilidade de ser ímpar e ímpar. Substituindo, o nosso P de N vai ficar aqui. A probabilidade de ser par já definimos no início, que é 1/3, mais a probabilidade do complementar do P de N, a gente já viu que é 1 menos P de N, né? Também já definimos no começo. E a probabilidade de ser ímpar, 2/3. Vamos fazer a distributiva aqui então. Então aqui vai ficar, só organizei aqui 1/3 sobre vezes Pn. 2/3 menos 2/3 vezes Pn. Só fiz a distributiva. E somando os termos Pn, nós temos o termo independente aqui, 2/3, menos 1/3 de Pn. Nós encontramos essa recorrência, certo? E qual é o termo P de 1? O P de 1 é a probabilidade para um lançamento ser par. Qual a probabilidade de um lançamento cair uma face par? Nós vimos que entre as faces 1, 2 e 3 só tem o 2 par. E o 2 ele repete 2 vezes, então vai ser 2 sobre 6, que simplificando dá 1/3, certo? Então aqui nós chegamos na recorrência que a questão disse, mostramos o porquê, e o P de 1 está definido. Então vamos para a letra B. Na letra B nós vamos resolver a recorrência e obter uma expressão para P de N. Então nossa recorrência é essa. Para resolver essa recorrência, vamos usar do teorema da solução de recorrências lineares não homogêneas de primeira ordem. Para quem não está muito familiarizado com esse teorema, sugiro que assista ao meu vídeo sobre recorrências de primeira ordem. Então, vamos lá. No teorema diz o seguinte, que se eu tenho uma solução AN da recorrência homogênea, ou seja, eu não vou considerar esse termo independente, da recorrência homogênea, esse AN eu posso representar eu posso representar na equação x de n é igual a n yn para encontrar uma outra recorrência, de forma bem simplificada. Então vamos lá. Vamos primeiro resolver a recorrência homogênea, desconsiderando aqui o termo 2/3. Então vamos variar de n até n menos 1 para encontrar os termos, né? Então tá aqui. Para n igual a 1, 1 mais 1, 2. E aqui nós temos o P de 1, só substituindo. Para n igual a 2, 1 mais 2, 3. E aqui nós temos o P de 2. E isso vai seguindo até para n igual a n menos 2. n menos 2 mais 1 dá n menos 1. E aqui o nosso n menos 2. E para n igual a n menos 1, n menos 1 mais 1 é igual a n. E aqui nós temos o nosso n menos 1. Então, nós vamos multiplicar ambos os lados da igualdade. Vamos multiplicar todos esses termos aqui, de um lado da igualdade, do lado esquerdo, e igualar a multiplicação de todos esses termos do lado direito, certo? Então, fazendo essa multiplicação, nós temos que o P de 2 vai cancelar com o P de 2, P de 3 vai cancelar com o P de 3, e assim vai até nós temos o P de n menos 2 cancelando com P de n menos 2, P de n menos 1 cancelando com P de n menos 1. Então, o que sobra, na verdade? Vai sobrar o nosso P de n, certo? Vai sobrar o nosso P de n e o menos 1/3 está sendo multiplicado aqui n vezes, né? Então, vai ficar o nosso P de n igual a menos 1/3 elevado a n. Logo, como dito o teorema, se eu tenho uma solução dessa recorrência homogênea, essa solução será chamada de AN. Então, eu só fiz trocar aqui o termo P de n por AN. E essa solução, AN, ela pode ser substituída em P de n igual a AN yn, certo? Então, vamos substituir. No lugar de AN, nós vamos colocar o que encontramos aqui, menos 1/3 elevado a n, e só repetir os outros. Agora, como encontramos aqui o nosso P de n, vamos substituí-lo na recorrência original. Onde eu tiver P índice n, eu vou substituir isso aqui. No lugar onde, aqui nesse primeiro que eu tenho P de n mais 1,
Então, onde eu tiver n, eu vou colocar n mais 1, certo? E aqui vai ficar da mesma forma. Então, ficará dessa forma. Substituindo na recorrência original, nós temos P de n mais 1, como eu falei, vai ser esse termo aqui, só que o índice agora vai ser n mais 1. Então, vai ser menos 1/3 elevado a n mais 1, vezes y, índice n mais 1, igual a 2/3 menos 1/3 vezes, aqui o P de n, basta substituir da mesma forma, né? Menos 1/3 elevado a n, yn. Resolvendo, então, esse produto aqui, eu vou colocar em uma só base, né? Que estão as bases iguais, uma multiplicação de potência de mesma base, e a gente soma os expoentes. Então, aqui ficou mais a base menos 1/3 elevado a n mais 1. Passando agora esse termo menos 1/3 elevado a n mais 1, yn, para o outro lado, ele está somando, vai subtraindo. Então, nós vamos colocar esses dois termos aqui em evidência. Então, coloquei o menos 1/3 elevado a n mais 1 em evidência, e dentro do parênteses fica n mais 1 menos n, igual a 2/3, certo? Agora, observe aqui. Essa base aqui, elevada a n mais 1, vai ficar menos 1 elevado a n mais 1, 1 elevado a qualquer número dá 1, certo? E 3 elevado a n mais 1. Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre 3 elevado a n mais 1. Passando esse termo que está multiplicando para o outro lado dividindo, a base vai inverter, né? Então, vai multiplicar pelo inverso disso aqui. Como embaixo está 3 elevado a n mais 1, e aqui em cima só ficou 1, né? Então, ao passar para o outro lado, eu vou ter menos 3 elevado a n mais 1, certo? E aqui embaixo ficou 1, que está subentendido aí. Então, nós encontramos essa recorrência que, segundo o teorema, ela é mais fácil de resolver, né? Encontramos uma recorrência homogênea, certo? Que não temos mais termos independentes, como nesse caso aqui. Todos os termos dependem de n. Então, vamos resolver agora essa recorrência homogênea. Então, mesma forma, variando de n até n menos 1. Então, para n igual a 1, nós temos 1 mais 1 dá 2, y1 igual a 2/3 vezes menos 3 elevado a 1 mais 1, que dá 2. E a mesma forma acontece para n igual a 2, que aqui dá 3, menos y2 igual a 2/3 vezes menos 3 elevado a 3. Isso vai seguindo até um n igual a n menos 2. n menos 2 mais 1 dá n menos 1, yn menos 2 igual a 2/3 vezes menos 3 elevado a n menos 2 mais 1, n menos 1. E para n igual a n menos 1, nós temos n menos 1 mais 1 dá n menos 1 igual a 2/3 vezes menos 3, n menos 1 mais 1 dá n, certo? Nesse caso aqui, nós vamos somar. No primeiro exemplo, a gente multiplica, né? Porque no início do teorema, nós multiplicamos ambos os termos. E agora, nós vamos somar ambos os lados. Vamos somar todos esses aqui e igualar a soma de todos esses aqui, da mesma ideia, certo? Ao somar isso, nós vamos ter y2 cancelando aqui, y3 cancelando aqui, até um yn menos 2 cancelando com esse e o yn menos 1 cancelando com esse, certo? E o que acontece aqui, ó, nós temos o 2/3 em todos os termos, então a gente já vai colocar ele em evidência, tá? Que é uma soma, né? Então, o 2/3 ele está em todos os termos, vamos colocar ele em evidência. E o 2/3 está acompanhando uma potência aqui, ó, menos 3 elevado a 2, mais menos 3 elevado a 3, mais, até menos 3 elevado a n menos 1 e menos 3 elevado a n. Então, nós obtemos a seguinte solução. E desse lado aqui, sobrou apenas o yn e o y1, que não cancelamos, né? O resto todos foram cancelados. Como eu falei, o 2/3 ficou em evidência e
essa soma toda está aqui dentro do parênteses, certo? Dentro do colchete. Essa soma aqui nada mais é do que uma PG de razão menos 3. Cada termo está multiplicando por menos 3. Então, vamos calcular qual é a soma dessa PG. A soma da PG, nós temos que o termo A1 multiplicando por 1 menos a razão elevado a n, né, o número de elementos, dividido por 1 menos a razão. Então, vamos lá. Qual é o primeiro termo? É 2/3 vezes menos 3 ao quadrado. Então, está aqui nosso A1. Vezes 1 menos a razão, que é menos 3, elevado ao número de elementos. Por que o número de elementos está em menos 1? Porque eu não estou considerando o termo para n igual a 0. Então, vamos lá. E embaixo fica 1 menos a razão, que é menos 3. Resolvendo isso, nós temos que isso aqui, 2/3 vezes menos 3 ao quadrado dá 6. E aqui dentro, só deixei da mesma forma. E embaixo, 1 menos menos 3 dá 4, certo? Simplificando aqui, o 6 com 4 dá 3 meios e já passei o termo y1 somando para o outro lado. Então, nós obtemos isso aqui. Isso aqui que nós obtemos. Agora, quem é o termo y1? A gente vai usar a base do teorema que o P de n é igual a AN YN. Por aqui a gente consegue encontrar quem é o nosso termo y1. Porque a gente já sabe quem é o P de 1, já temos como descobrir quem é o A1. Quem seria o A1? O nosso AN é 1/3 elevado a n. Desculpa, é menos 1/3 elevado a n. Então, para n igual a 1, nosso A1 é menos 1/3. Mesma coisa. Então, nós temos o nosso termo P1, temos o termo A1. Então, substituindo, P1 é 1/3 vezes o AN, que é o nosso A1, né? Que é menos 1/3 vezes y1. Então, 1/3 dividido por menos 1/3, o nosso y1 é igual a menos 1. Então, isso fica só substituindo aqui o y1, menos 1 mais... Aqui já foi feita a distributiva. 3 vezes 1, 3, menos 3 vezes esse termo aqui. Tá? Só foi feita a distributiva. Então, o que acontece? Vamos deixar com o mesmo denominador. Então, aqui ficaria menos 2 sobre 2, certo? Então, menos 2 sobre 2 mais 3 sobre 2 dá 1 sobre 2. Mas esse termo aqui, menos 3 vezes menos 3, vai ficar menos 3. E o expoente, a gente soma, né? Então, n menos 1 com mais 1 vai ficar n, tá? Então, o 3 aqui vai ficar aqui dentro e fora ficou só o termo, só ficou 1 sobre 2. Por fim, já descobrimos o nosso AN, né, no começo. Descobrimos agora nosso YN, que é esse tudo aqui. Então, vamos substituir AN e YN nessa equaçãozinha aqui, que a gente já conheceu, né? Então, substituindo, nós temos o AN vezes o YN, que é tudo isso aqui que a gente acabou de encontrar. Fazendo, então, o produto, nós temos menos 1/3 elevado a n vezes meio vezes menos 1/3 elevado a n. Menos 1/3 elevado a n vezes esse segundo termo aqui, o que vai acontecer? Esses dois aqui estão com o expoente igual. Então, a gente vai multiplicar e repetir o expoente, né? Então, o que vai acontecer? Menos 1/3 vezes menos 3 dá 1. Então, 1 elevado a n dá 1. Então, esse termo vai sumir. E sobra só 1 sobre 2, que está aqui. Certo? Então, chegamos à solução da nossa recorrência. Encontramos um termo para P de n. E era isso por hoje. Espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.